Imaginem um governo que investe o seu dinheiro em práticas medicinais não comprovadas pela ciência. As tais das práticas integrativas são uma coisa presente no SUS brasileiro e que acontecem em pelo menos 80% dos municípios. Muitas dessas práticas, além de não terem comprovação científica, podem ser prejudiciais à saúde, e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje foi motivado por essa informação publicada no site do Ministério da Saúde, publicada ontem no site do Ministério da Saúde, que fala sobre as inscrições no curso de auriculoterapia em novos polos regionais. Então, pelo que eu estou vendo aqui dessa informação e pelo que eu vi ao entrar no site, a Universidade Federal de Santa Catarina, em associação com o Ministério da Saúde, vai dar um curso de formação em auriculoterapia para os profissionais do SUS aplicarem nos postos de saúde. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, a primeira coisa que a gente precisa conversar é que a auriculoterapia não tem comprovação científica. Já foi testado, já foi colocado e não existe nenhuma evidência de que a auriculoterapia, a homeopatia funcionam. Essas práticas são oferecidas dentro do SUS, apesar da ciência dizer o contrário. E a gente pode avaliar isso de várias maneiras. A gente pode colocar essa situação e entender essa situação de várias maneiras. A primeira maneira que a gente pode colocar é a partir de um gasto desnecessário do governo. Então, muita gente critica, muita gente diz... Antes de mais nada, o que é essa tal de auriculoterapia? Ela é parecida, ela é uma técnica de medicina integrativa que parte do princípio de que existem pontos na sua orelha que vão ativar determinados mecanismos fisiológicos do seu corpo. Então é como se fosse uma acupuntura na orelha usando umas sementinhas. A acupuntura também não tem comprovação científica, tá? É super importante a gente dizer isso. Então, ela parte do princípio de que existem pontos na sua orelha e que esses pontos na sua orelha, ao serem pressionados, vão ativar determinados mecanismos fisiológicos que vão te ajudar a combater a dor, que vão te ajudar a combater determinadas situações que podem acontecer no seu corpo. Uma coisa que é importante a gente dizer isso é que, apesar dos especialistas da área dizerem que isso tem comprovação científica, não tem, tá? Do mesmo jeito que a homeopatia não tem. Então, essas técnicas integrativas, muitas vezes, elas caem na categoria do que é uma pseudociência, que é aquilo que se encapa dos termos científicos, que usa os termos científicos, que usa parte do método científico para tentar comprovar a sua eficiência e, a partir daí, ser aplicada na sociedade. Então, a gente tem um monte dessas coisas que são aplicadas pelo SUS. Então, os dados que eu acabei de passar são que 80% dos municípios brasileiros hoje, através do SUS, usam essas práticas integrativas. E o que eu estava dizendo da análise que a gente pode fazer disso é que essa análise ela pode ser feita sobre as mais diferentes óticas. A primeira ótica que pode ser feita, a primeira coisa que a gente pode analisar é que essas técnicas, elas, por não funcionarem, são um mau gasto do dinheiro público. Então existe toda uma análise de que se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se falta dinheiro para a saúde, se não falta dinheiro para a saúde. Na minha opinião, a gente não deveria estar gastando dinheiro com algo que a gente sabe que não funciona. Então, entregar homeopatia para as pessoas, colocar sementinha na orelha das pessoas, instalar a coluna das pessoas, que são coisas que acontecem comumente no SUS, não deveriam acontecer no órgão público se não tem base científica, certo? Então esse é o primeiro aspecto, essa primeira análise, que é uma análise meramente financeira, em que estamos gastando o dinheiro público.
E, na minha visão de mundo, a gente não deveria gastar dinheiro público com pseudociência, tá? Essas pseudociências, inclusive, elas deveriam ser combatidas. Não é só uma questão de gastar ou não dinheiro com alguma coisa. É uma questão de combater algo que pode fazer mal para as pessoas. Quiropraxia faz mais mal do que bem. Você, ao estalar a sua coluna, ao ir naquele cara que apoia o peso na sua coluna, estalar o seu pescoço, a chance de você ter um problema é maior do que a chance de você ter um benefício, porque os benefícios não são confirmados, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que falar é desse aspecto financeiro. O segundo aspecto é esse que eu disse para vocês. Pseudociências são perigosas. Pseudociências são perigosas por N razões. A primeira razão que pseudociência é perigosa é porque ela mostra uma visão do mundo não baseada no método científico. E a gente já sabe, a gente tem dados sobre isso, a ciência mostra isso, que se você acreditar numa pseudociência, você aumenta a chance de você acreditar na segunda. Se você acreditar na segunda, você aumenta a chance de você acreditar na terceira e assim sucessivamente. Então, a partir desse ponto, o que vai acontecer é que você tende a abandonar tratamentos que a gente sabe que funciona em função de tratamentos que você sabe, que a gente sabe que não funciona, tá? Então as pessoas, elas tendem a parar de se cuidar direito em troca de uma pseudociência. Então você tem um aspecto financeiro do mau uso do dinheiro público e você também tem um aspecto de risco para as pessoas, de como você está abrindo a porta para esse risco. E a terceira coisa, o terceiro fator que a gente pode falar é como algo que não tem comprovação científica está dentro da universidade pública que se propõe a ser científica, tá? Então, como uma universidade como a Federal de Santa Catarina tem um curso que está sendo oferecido e que está sendo pago pelo Ministério Público, está sendo pago pelo Ministério da Saúde, como que essas universidades, como que o curso de farmácia da USP tem uma disciplina de homeopatia? Como que o curso de fisioterapia da Unicamp tem um curso de acupuntura? Como que o curso de medicina da Federal da Bahia tem um curso de auriculoterapia? Como essas pseudociências, como a imposição de mãos está dentro dessas universidades? Não deveria estar. Por que não deveria estar? Porque essas pseudociências foram desprovadas cientificamente. Foram desprovadas cientificamente. A gente tem ciência dizendo que essas coisas não funcionam e não deveriam estar, tá bom? Então, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o Ministério da Ciência, o Ministério da Saúde, investindo dinheiro nisso, em pseudociência, eu só fico preocupado. Eu só olho para isso e fico preocupado. Sabe por quê? E aqui sim a gente tem a fala final desse vídeo de hoje, porque apostar nessa bolinha preta na orelha para curar qualquer coisa é a mesma coisa que apostar em cloroquina para curar Covid. A gente sabe que não funciona, a gente não deveria gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo e a nossa energia com isso aqui. A categoria disso aqui, de pseudociência, é exatamente a mesma da cloroquina. Em alguns casos pode fazer até mal, tá bom? Teve um comentário aqui dizendo que eu fui preconceituoso, que a pessoa não concordava comigo e que eu estava sendo preconceituosa. Não é uma visão obtusa e preconceituosa, não. O método científico está aí para ser testado. Você quer colocar a homeopatia dentro da ciência, vai lá e testa baseada no método científico. Faz ciência. E sabe o que é o pior da homeopatia, Moisés Mata? Dando nome às pessoas, é que a homeopatia já foi colocada à prova pelo método científico dezenas, se não centenas de vezes, e não passa. Não passa. Sabe? Porque aqui, ó, tem ciência. Aqui tem método científico. Então não dá para dizer que a minha visão é preconceituosa. Você quer defender homeopatia, coloca no crivo do método científico. E tem uma outra coisa, tá? Tem uma outra coisa, beleza? A medicina tradicional chinesa, quando tá certa, é chamada de medicina.
Eu vou repetir isso. A medicina tradicional chinesa, quando dá certo, é chamada de medicina. A medicina tradicional brasileira dos povos originários, quando passa pelo crivo do método científico, recebe o nome de medicina. Recebe o nome de medicina. Aí o Bruno perguntou se eu acredito na indústria farmacêutica. Eu defendo a universidade pública. Eu defendo investimento em universidade pública. Eu defendo a isenção da pesquisa. É isso que eu defendo. Eu já apresentei dados aqui sobre antidepressivo, mostrando o crime da indústria farmacêutica em muitos casos. Agora, eu também defendo o método científico. Por quê? Você é contra o método científico? Dá para ser contra o método científico. Aí você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar em que você não pode passar debaixo da escada. Você pode acreditar que se eu apertar o seu dedinho do pé, eu estou mexendo no seu fígado. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar que se eu fizer imposição de mãos em cima de um papelzinho escrito o seu nome, você vai melhorar a sua saúde. Pode acreditar no que você quiser. Agora, se eu entendo que o método científico é a melhor maneira que a gente pode usar para descrever o mundo que a gente vive, que a gente inventou um método, que é a melhor maneira que a gente tem para descrever o mundo que a gente vive, para tirar a nossa percepção, nosso erro, nosso cérebro falho da história e criar um método para resolver isso, eu tenho que seguir o método em tudo. Eu não posso escolher a minha pseudociência de preferência e falar assim, ó, ah não, tudo aqui é pseudociência, mas crack na minha coluna funciona, então eu acredito nisso. Não dá. Não dá. Só tem uma coisa que o Karl Marx lembrou aqui que eu acho que é muito importante. Tem uma coisa que todo mundo aqui tem que fazer. Tem uma coisa que todo mundo aqui tem que fazer. Salvar a própria mãe. Chinelo virado para baixo não pode. Tá bom? Chinelo virado para baixo não pode. Tem que desvirar a sandália. Tem que desvirar o chinelo. E isso sim, acabou. Se for para escolher uma pseudociência, é assim. Não dá para usar o chinelo virado para baixo. Beleza? Então, o seu chinelo tá virado do lado errado, não tem jeito. Por favor. É importante a gente lembrar, última coisa, que esse vídeo é patrocinado pela Insider Store, nossa parceira de conteúdo, nossa parceira por todo o semestre. Camisetas incríveis, cuecas incríveis, meias incríveis, bermudas incríveis, calcinhas deliciosas, sutiãs espetaculares. Clica no link da Insider, aproveita e apoia o Blá Blá. Se você quiser fazer qualquer compra, use o cupom BLABLALOGIA, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigado, falou, valeu e tchau!